Beleza, então vamos dar início à videoaula de resistência dos materiais. Agora é o exemplo 1.8 e esse exemplo fala o seguinte: a peça fundida mostrada na figura abaixo é feita de aço, cujo peso específico é de 80 kN por metro cúbico. Determine a tensão de compressão média que age nos pontos A e B. Então é nessa seção transversal onde a gente encontra os dois pontos A e B. Ele quer saber a tensão de compressão. Primeira coisa, para a gente determinar a tensão de compressão, o que a gente precisa saber? Tensão de compressão ela é definida pela seguinte fórmula. Você precisa do peso e da área. Então se você tem uma força e a área, você tem a tensão de compressão. Essa força P aqui, a gente está representando ela como uma força de reação devida ao peso dessa coluna de aço que está sobre esses pontos A e B. Essa coluna desse segmento aqui que vai fornecer para a gente uma força para baixo, que a gente vai chamar, nesse caso, de W. Eu representei aqui nessa seta azul. W é referente a essa coluna de aço, que faz uma força para baixo, e você tem a reação, que é a força P, para cima. Dessa forma, nesse eixo Z, você vai ter que o somatório das forças que estarão atuando aí serão o quê? P, como está para cima, é positivo, então vai ficar. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, P, que está positivo para cima, W é negativo, então menos W igual a zero. Então, P igual a W, o que a gente pode concluir que a força P de reação para cima é a mesma coisa que a força W devido a esse peso dessa coluna de aço. Tá certo, então a gente conseguimos chegar a essa conclusão. Então a gente precisa saber P, a área a gente consegue determinar porque nós temos aqui, ele fornece para a gente os dados dessa base circular, né? Desse cilindro. Então você tem aqui o raio, você tem todas as medidas, então você consegue calcular a área tranquilo. Então você sabendo P, você já consegue determinar a sua resposta final. Tá, e como a gente pode encontrar essa força P? Para a gente encontrar essa força P, a gente vai partir da seguinte informação que ele dá para a gente, que é o peso específico, 80 kN por metro cúbico. Então como? Agora a gente precisa ver que é 80 kN por metro cúbico. Então se a gente determinar o volume que tem esse segmento acima desses pontos A e B aqui, você vai ter essa relação e aí você vai encontrar o peso. Então vamos determinar o volume. Como que a gente vai conseguir determinar o volume? Vou escrever aqui. O volume, deixa eu aumentar um pouco. Volume, como que é a forma do volume? A área da base vezes a altura. Então se eu tiver a área da base vezes a altura, eu já tenho volume. Qual é a área da base? Vou colocar aqui, V igual. Qual é a área da base? A área da base é π. Vou colocar aqui. O que tem? π vezes πr ao quadrado. É a área, né? Então r ao quadrado. R ao quadrado. Vou botar um quadrado aqui. πr ao quadrado. Vezes a altura. Quanto da altura? A gente tem que olhar a altura para o segmento acima de AB. E esse segmento ele tem 800 milímetros de altura. Só que a gente tem que representar em metros. Então, 0,8 metros. E aí basta fazer esse cálculo que a gente já vai ter. Lembrando de colocar o raio também. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar
aqui por enquanto altura. Vamos repetir. V igual, aí vai ser o π. Vou colocar mais uma vez. Π. Agora já vamos substituir. Quanto vale o raio? O raio está 200 milímetros, mas lembrando que a gente tem que representar em metro, então vai ser 0,2 ao quadrado. Vezes a altura 800 milímetros, que dá 0,8. 0,8 metros. A gente resolvendo esse cálculo, e agora é simples na calculadora, a gente vai encontrar o valor do volume final, e vai dar para a gente em metros cúbicos 0,1005 aproximadamente aí, metro cúbico. Então aqui a gente determinou o volume do segmento. Então lembrando que a gente está calculando o volume para poder determinar quanto é o peso desse segmento. Então agora a gente já sabe o volume, a gente vai usar a correlação. A gente vai usar a relação que tem a ver com o peso específico que ele informa no início. Ele dá para a gente, que é 80 kN por metro cúbico. O que quer dizer isso? Ele fala que é 80 kN, 80K, vou colocar aqui, 80K. Isso em um volume de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, não é isso? Só que nós temos o quê? Nós temos um volume de 0,1005 metros cúbicos. Eu quero saber quanto que vai dar o peso, que a gente vai chamar de W. Isso aqui é uma regra de 3, que a gente chamou um peso de W, né? Então, quanto que vai valer o W? Agora basta você fazer essa multiplicação aqui, ó, cruzado, multiplicar cruzado, você vai encontrar quanto vale o W. Que vai dar aqui pra gente? W vai ser o quê? Já fiz essa conta na calculadora e vai dar 8,042 kN. Então essa é a força W. 8,42 kN. Vou chegar um pouco mais para cá. Com isso, o que a gente vai ter agora? O que a gente precisa fazer? Bom, a gente já tem. Lembra que a gente está procurando a tensão de compressão. Para calcular a tensão, você precisa de uma força e da área. Nesse caso aqui, a força P e da área. Aí a gente chegou à conclusão que a força P é igual à força W. E para determinar W, a gente precisou achar o volume. Encontramos o volume. Fizemos uma relação entre o peso específico e chegamos no valor de W. Com isso agora, basta a gente substituir na equação nessa equação aqui da tensão. Porque a gente precisa da área, né? Sabendo a área, a gente já tem a força P agora, e só encontrando a área a gente já vai poder chegar na resposta final. Então vamos aqui, vamos colocar a área da seção então. Vou colocar aqui. A área da seção. Vou tentar um pouco aqui para poder ficar mais fácil. A área da seção, como a gente vai calcular ela? Vamos inserir a fórmula da área da seção. A área da seção, bem tranquilo, né, para calcular, é igual a quê?
π r ao quadrado. Vou colocar aqui π vezes r ao quadrado. Dessa forma a gente calcula a área. Então, o valor de π, é só a gente fazer o quê? Essa conta bem simples, porque o raio vale 0,2 metros. Onde está o raio? Está aqui, esses 200 milímetros é o raio dessa seção. Então, você substituindo, vou botar só fazer a substituição e depois a conta no final. Lembrando de transformar para metro, então vai ficar 0,2 metros ao quadrado. E a área, fazendo essa conta calculadora, a gente chega no valor da área e 0,1257 metro quadrado. Metro quadrado. Vamos colocar aqui. Chegamos ao valor da área. Então agora temos a área. Temos a força P? Temos. A gente encontrou o W, então temos a resposta final. Que ela vem o quê? Da nossa área dessa seção. Deixa eu tentar copiar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela aqui, ó. Fazer aqui. Vou colocar certinho então. A tensão de compressão é P sobre a área. Com isso a gente tem quanto vale P? P a gente determinou que é igual a W, então P é 8,042, lembrando que é quilonewton. Isso dividido pela área, a área a gente já encontrou, 0,1257. Então aí nós chegamos ao valor apenas resolvendo essa conta aí. O valor da tensão de compressão é o que? Igual a 64 kN por metro quadrado. Então são 64 kN. Vou separar aqui. Não está ficando certinho não. 64 kN por metro quadrado. Esse foi o valor que a gente conseguiu encontrar. Aqui no caso não está ficando, mas a tensão é que no caso é dividido por metro quadrado. O valor aqui é uma barra, tem que ter. Bom, não ficou muito legal não, mas tá bom. 64 kN. Vou tirar o quadrado aqui, porque nessa unidade, o quadrado aqui, na verdade é aqui embaixo. Bom, mas o valor é esse aí, pessoal. 60 kN por metro quadrado. Então, a gente chegou na nossa resposta final. Praticamente é um exercício que usa alguns conceitos bem simples, mas que a gente tem que ter atenção na hora de resolver. Principalmente essa relação aí que tem a ver com peso específico. E é isso aí. Puder retribuir, se ajudou, o vídeo pôde ajudar vocês, então gostaria que pudesse clicar no gostei para poder divulgar o vídeo e assim poder aumentar o número de
de visualizações. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.